Agora eu vou explicar para vocês o que são essas faixas coloridas aqui dentro do meu plasmídio, que eu não falei ainda. Olha só, o plasmídio é uma molécula de DNA circular. E é possível inserir genes aqui dentro, sequências que você quiser, fragmentos específicos do jeito que você quiser. Como eu disse, as empresas fazem essa manipulação de uma maneira bem avançada hoje em dia. E aqui nesse meu exemplo eu tenho um gene ali dentro. Eu tenho o gene verdinho, que é um gene que confere resistência a antibiótico. Além desse gene que confere a resistência a antibiótico, eu tenho ali em roxinho um gene chamado beta-galactosidase. Esse gene, dentro desse gene aqui, tem justamente o sítio de restrição, que é quando eu cortar com a enzima de restrição, é justamente esse gene aqui que eu vou quebrar. Mas esse gene, quando ele está intacto, quando ele não está quebrado por uma enzima de restrição, quando ele está do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, ele produz uma enzima, que é a beta-galactosidase. Essa enzima, quando ela encontra o seu substrato, que é chamado de X-gal, ela quebra o seu substrato, ela digere o substrato. E esse substrato, no processo de digestão, no processo de quebra, ele produz um componente azul. Então esse gene, o gene da beta-galactosidase, produz uma enzima, que é a beta-galactosidase, que quando em presença do seu substrato, ela quebra esse substrato, o substrato em processo de quebra vai produzir uma substância azul. Se o gene é funcional, vai ter produção de uma substância azul. Como que esses dois genes vão ajudar a gente a selecionar as bactérias corretas. Então lembrando aqueles 3 tipos lá. A bactéria, de novo, a bactéria que não recebeu o meu plasmídio, ela não recebeu o plasmídio de jeito nenhum, então o processo de transformação aqui não funcionou. Aquela bactéria que recebeu o plasmídio, mas ela recebeu o plasmídio sem o meu alvo, então ela está com o gene da beta-galactosidase intacto, e a bactéria que eu quero, que recebeu o plasmídio e o meu alvo. Quando eu inseri o meu alvo nesse plasmídio aqui, quebrou, eu rompi a beta-galactosidase e ela deixou de ser funcional. E nós vamos pegar essas 3 bactérias e colocar aqui, nesse meio que eu mostrei para vocês. Só que aqui está o pulo do gato, ó. Este meio possui antibiótico e possui X-gal. Se esse meio possui antibiótico, o que vai acontecer com as bactérias que não têm o plasmídio? Porque as que não têm o plasmídio não têm resistência a antibiótico. Então, elas não são resistentes a antibiótico. Quando eu coloco essa bactéria aqui, o antibiótico presente na placa vai matar essa bactéria. Esse segundo tipo aqui, eu coloco ela na placa, ela tem o plasmídio, portanto tem resistência a antibiótico. Então ela sobrevive nessa placa, ela consegue desenvolver nesse meio de cultivo aqui. Só que ela tem o gene da beta-galactosidase intacto. E aqui dentro tem o X-gal, que é o substrato da beta-galactosidase. O que vai acontecer? O X-gal vai ser quebrado e vai produzir a substância azul. Então as colônias que se desenvolvem, as bactérias que crescem e que possuem o gene intacto da beta-galactosidase, eu sei que não receberam o meu fragmento alvo. Já as bactérias que têm o meu alvo e têm o plasmídio, portanto, teve o gene da beta-galactosidase quebrado, ele deixou de ser funcional, então ele não vai reagir ao substrato e não vai produzir o pigmento azulado. Então o que me interessa são as bactérias, as colônias brancas. Eu vou pegar essas bactérias aqui com a ponteira ou com um palitinho mesmo e colocar no meio de cultivo e aí desenvolver essas bactérias, crescer ela no meio de cultivo líquido. Ó, essa aqui é a foto real, uma foto de cima de uma placa dessas, então as colônias branquinhas que têm o plasmídio com o alvo e as azuis têm o plasmídio sem o alvo. As que não tinham plasmídio morreram e nem se desenvolveram aqui nesse ambiente.